Ocultismo, Semiocultismo e Pseudo-Ocultismo, de Annie Besant. Tradução, Mary Winkler, editora teosófica. Sinopse. Este livro é uma clara exposição sobre a verdadeira natureza do ocultismo, feita por uma mulher notável que esteve entre os grandes ocultistas do século XX. Segundo Annie Besant, a prática de magia e arte ocultas não é ocultismo, mas pseudo-ocultismo, uma grande perda de tempo e um obstáculo ao progresso espiritual. O ocultismo, tampouco, é uma visão intelectual da realidade espiritual. Esta é semiocultismo. As tendências do intelecto à divisão devem ser transcendidas para que se possa perceber a realidade una. Contudo, o semiocultismo pode ser um degrau para a verdade. O verdadeiro ocultismo é o estudo da mente divina operando no universo. É um chamado à percepção além das formas em direção à realidade interna. Ele envolve a transcendência do egoísmo e o desenvolvimento da natureza espiritual. Nota da edição brasileira. Serão certas práticas, como a do tarô, da quiromancia, da geomancia e outras semelhantes, obstáculos, na verdade, para o crescimento espiritual do ser humano? O que é o ocultismo do ponto de vista da sabedoria eterna? Porque é preciso deixar de lado todo egoísmo pessoal para buscar o verdadeiro caminho da sabedoria oculta? Estas questões desafiadoras foram respondidas por Annie Besant um século atrás, em uma noite de verão, durante uma palestra proferida em tom coloquial a seus companheiros teosofistas da cidade de Londres. E suas palavras permanecem atuais quando as chamadas das artes ocultas e todos os aspectos transcendentes da vida chamam a atenção de milhões de pessoas ávidas de conhecimento verdadeiro sobre a arte de viver. Este pequeno livro é uma transcrição daquela palestra inspirada e inspiradora de Annie Besant e traz uma contribuição decisiva para que reflitamos sobre como podemos nos aproximar da sabedoria eterna e também como não podemos fazê-lo. Ex-presidente internacional da Sociedade Teosófica, Annie Besant, 1847 a 1933, tem dezenas de livros publicados, cujas edições se esgotam até hoje nas principais línguas do mundo, e está entre os maiores místicos e ocultistas do século XX. Os editores, Brasília, 25 de abril de 1996. Ocultismo, semiocultismo e pseudo-ocultismo. Palestra realizada em 30 de junho de 1898 na loja Blavatsky de Londres. Ao falar nesta loja pela primeira vez, após retornar da Índia, penso que não lhes pareceria estranho nem inadequado que eu escolhesse um tema integralmente extraído da história indiana. Não a história da nação a partir de um ponto de vista externo, mas a história daquela linha interna de pensamento que é do mais profundo interesse para nós como estudantes e como teosofistas. E, visto que a história continuamente se repete, tal estudo pode nos oferecer pontos instrutivos em nossa própria época. Para isso, peço-lhes considerarem comigo o que eu talvez possa definir, embora uma definição seja um pouco difícil, em primeiro lugar como ocultismo, depois, o que pode ser chamado de semiocultismo e, em terceiro lugar, os resultados que se seguem e que cercam os mesmos e que são especialmente marcantes e ativos em qualquer época em que o verdadeiro ocultismo estiver em atividade no mundo. É um erro bastante comum, cometido por muitas pessoas, supor que as forças espirituais têm em si algo que preferem qualificar de não prático. Muitas vezes mencionamos uma suposição, dada como certa e sobre a qual não se argumenta, de que uma nação, por exemplo, se voltasse para o ideal espiritual ou se seus indivíduos se devotassem à vida espiritual, tal nação provavelmente não se sobressaria em outros caminhos mais evidentes e visíveis, e tais indivíduos provavelmente perderiam muito daquilo que é considerado como seu valor prático no mundo. Essa visão da vida é um grande erro. A liberação de forças espirituais e de energias do plano espiritual
tem um efeito muito maior, tanto no indivíduo quanto na nação, em diferentes áreas de suas atividades, do que o produzido por qualquer força iniciada nos planos inferiores da vida. Quando uma energia espiritual é liberada, ela desce pouco a pouco através de outros planos da existência, dando origem em cada plano a uma liberação de energia, ocasionando resultados cuja grandeza seria proporcional à natureza da força espiritual. De modo que é um fato verdadeiro na história, como vocês podem constatar pelo estudo, que, ao se liberarem forças espirituais, a vida intelectual de uma nação dá também um enorme salto para frente com extraordinária energia. A vida emocional da nação apresenta um novo desenvolvimento e, até mesmo no nível do plano mais baixo de todos, o físico, surgirão resultados muito além de tudo o que se poderia alcançar através de energias do plano físico que são postas a funcionar e que aparentemente causam esses resultados. Esse é um princípio, uma lei que lhes peço para ter em mente durante a exposição que farei. Isso é, que toda a força iniciada nos planos superiores, à medida que passa para os inferiores, produz resultados proporcionais a si mesma. Portanto, a visão que imagina ser a devoção à vida espiritual, a evolução do indivíduo no mundo espiritual, algo diferente da imensa soma de todas as forças de progresso operando no mundo, ou algo diferente de uma ascensão do mundo na grande escala a galgar, é uma visão míope da vida e das atividades humanas. Mas há outro princípio que também temos de ter em mente em nosso estudo, qual seja a proporção que são liberadas energias em qualquer plano, os resultados gerados por essas forças irão variar em seu caráter de acordo com aqueles que utilizam essas energias após sua liberação. Como já indicamos aqui muitas vezes, as energias em diferentes planos da natureza não são boas nem más em si mesmas. Força é força, energia é energia. As ideias de bom e mal, de certo e errado, de moralidade e imoralidade, quando introduzidas, surgem de resultados gerados por indivíduos na utilização dessas forças. Uma época, portanto, de grande energia espiritual, de grande liberação de forças do plano espiritual, será marcada em grande medida por atividades de caráter oposto nos planos inferiores da existência, e aquelas energias liberadas em cada plano podem ser captadas e usadas por indivíduos para o que podemos chamar de bem ou de mal. A grande característica do bem ou do mal, analisadas a partir deste ponto de vista, nasce da utilização que o indivíduo faz dessas forças ou da parcela delas que é capaz de controlar. Se as está usando para a elevação da humanidade, se as está considerando como a energia divina que pode usar para promover o propósito divino, ou se está simplesmente tentando se apossar delas para seus próprios fins isolados, lutando para aplicá-las para aquilo que ele deseja obter e manter, servindo seus próprios propósitos sem considerar a economia divina, isso, como eu disse anteriormente, devemos ter em mente, em primeiro lugar, como uma lição a seguir, algo do passado da Índia. E, em seguida, devemos aplicar a lição até aqui aprendida ao movimento que conhecemos entre nós nos dias de hoje, o grande movimento espiritual que está se manifestando no mundo, do qual a sociedade teosófica é uma de suas expressões mais fortes. Em primeiro lugar, o que é ocultismo? A palavra é usada e mal usada nos sentidos mais extraordinários. H.P. Blavatsky certa vez definiu-a como o estudo da mente da natureza, dando à palavra mente, nesse contexto, o significado de mente divina. Trata-se então do estudo da obra de Deus no universo, o estudo de todas as energias que, advindas do centro espiritual, atuam nos mundos ao nosso redor. É o estudo do lado vital do universo, o lado de onde tudo procede e a partir do qual tudo é modelado. É olhar, através da forma ilusória, a realidade que tudo anima. É o estudo do que está subjacente a todos os fenômenos. É o cessar de ser totalmente cegados pelas aparências nas quais tão constantemente nos movemos e pelas quais somos iludidos tão continuamente. É o penetrar além do véu de Maia e perceber a realidade, o eu uno, a vida una, a força una,
aquilo que está em tudo e em todas as coisas. Podemos dizer, portanto, que o verdadeiro ocultismo, no real sentido da palavra, é idêntico à visão expressa no Bhagavad Gita, quando Sri Krishna declara que aquele que me vê, isso é, aquele que vê o eu uno, em tudo em mim realmente vê. Tal estudo, se entendermos de forma absoluta suas implicações, deve necessariamente significar o desenvolvimento naquele que vê das mais elevadas faculdades espirituais, pois apenas pelo espírito pode o espírito ser conhecido. Falamos continuamente em comprovar essa ou aquela verdade espiritual. Não há prova real possível do espírito, exceto através do espírito. Não há provas intelectual, emocional ou física que sejam válidas quando tratamos com a realidade do espírito. Nenhum tipo de prova física, emocional ou intelectual pode ser mais que sugestão, reflexo da verdade, analogia que nos pode levar para o caminho certo, mas não pode ser prova do verdadeiro sentido da palavra. Está escrito acertadamente em uma das grandes escritas indianas e é repetido em outras escrituras do mundo que não há prova de Deus no pleno sentido da palavra, exceto a crença no Espírito, pois somente o Espírito que é semelhante a Ele e que é Ele próprio é capaz de conhecer, é capaz de tocar. Ora, examinando o verdadeiro ocultismo definindo dessa forma, compreendemos que ninguém pode ser ocultista no pleno sentido da palavra, exceto aquele em que a natureza espiritual encontra-se desenvolvida e ativa. Deveríamos, no momento seguinte, ser capazes de separar desse verdadeiro ocultismo muito daquilo dito em seu nome, tanto no passado quanto no presente, por aqueles que existiram antes de nós e por aqueles que estão entre nós hoje. Mas precisamos, ao avaliar todas essas formas do que se chama ocultismo, distinguir entre aquelas que podem ser consideradas em certo sentido como degraus para o real, intencionalmente definidas como degraus por aqueles que as deram ao mundo e que podem ser usadas para o progresso, e outras formas não incluídas de fato no conceito de ocultismo, no verdadeiro sentido do termo, e que correspondem àquilo que H.P. Blavatsky chamou certa vez de artes ocultas. Para muitos, essas artes parecem conter tudo o que consideram como ocultismo, artes nas quais certas forças da natureza são utilizadas e determinadas faculdades são desenvolvidas nos vários planos da natureza inferior ao espiritual, pois existem mundos acima do que chamamos físico, que se encontram ainda assim abaixo das regiões espirituais, com as quais o homem entra em contato através do desenvolvimento de certas faculdades, capacitando a controlar e utilizar suas próprias forças. Existe realmente uma quantidade enorme de artes e linhas de estudo desse tipo que não deveria ocupar o pensamento nem do verdadeiro estudante, nem de quem quer que busque a verdade mais elevada quando esse pensamento se volta para o ocultismo. Alguns de vocês podem superar muitas ideias confusas sobre esse tema examinando o texto de H.P. Blavatsky, Ocultismo versus Ciências Ocultas, onde ela traça a linha divisória de forma extremamente clara e mostra a posição que essas artes ocultas ocupam e que deveríamos saber identificar quando estamos tratando da evolução humana. Peço-lhes então, em primeiro lugar, que voltem seus pensamentos para o verdadeiro ocultismo, tendo em mente que a sua busca implica, como disse, o desenvolvimento da natureza espiritual. Ora, no momento em que falamos do desenvolvimento da natureza espiritual, devemos desde logo reconhecer que, para a maioria de nós, esse desenvolvimento encontra-se necessariamente no futuro, mas que podemos começar a trabalhar nessa direção hoje. É de enorme importância para o nosso verdadeiro progresso reconhecermos isso e trabalharmos nessa direção para não perdermos nosso tempo nem desperdiçarmos possivelmente muitas vidas ao seguir cegamente desvios e caminhos equivocados por não compreender a natureza desse desenvolvimento. O desenvolvimento da natureza espiritual deve vir depois, e esse é um dos pontos mais importantes que podemos compreender. Deve vir depois da purificação das partes inferiores de nossa natureza. Temos de ser emocional e intelectualmente puros, devemos ter alcançado um certo estágio, ao menos de eliminação da personalidade,
antes que qualquer coisa que possamos acertadamente chamar de progresso espiritual esteja ao nosso alcance. Nenhuma quantidade de desenvolvimento meramente intelectual, e voltarei a esse ponto, pois não quero de modo algum depreciar essa linha tão necessária de crescimento humano, produzirá por si só o desenvolvimento da natureza espiritual. Tratarei mais profundamente da razão fundamental para isso em uma palestra futura, mas devo dizer de passagem que o desenvolvimento da natureza espiritual e da natureza intelectual estão em direta oposição em um aspecto decisivo. O princípio que chamamos intelecto é o que analisa, divide e separa. O verdadeiro propósito da sua evolução é a construção do indivíduo. Suas raízes estão em Ahamkara, a faculdade que faz o eu. Ahamkara é aquilo que limita, define, separa, diferencia cada homem de todos os outros. Tece o que podemos chamar de camada externa de egoísmo, absolutamente necessária em certo estágio da evolução e parte integrante do nosso desenvolvimento nesse mundo. Trata-se de um estágio através do qual toda a humanidade deve passar, mas que, considerado por si mesmo, cria todas aquelas ilusões que o espírito transcende e dá o toque de aparente realidade ao eu separado, o eu antagônico, o eu que cobiça, domina, agarra e se lança contra todos os demais. Portanto, aquilo que podemos chamar de o próprio princípio da ilusão é representada por essa faculdade intelectual. Embora seja necessária a evolução intelectual, nesse ponto ela está em antagonismo com a evolução espiritual, pois a evolução espiritual significa o reconhecimento e o desenvolvimento do eu uno em atividade manifestada, primeiro no interior daquele revestimento formado pelo intelecto, e a seguir transcendendo o intelecto e gerando a unidade plena, que é o objetivo de nossa evolução humana. É por isso que colocamos a unidade da humanidade nas regiões espirituais e proclamamos a fraternidade da humanidade como uma realidade espiritual, pois o espírito é uno e somente à medida que essa unidade é reconhecida conscientemente, não apenas vista intelectualmente, mas compreendida de modo consciente, somente à medida que isso for feito, a natureza espiritual estará no curso da evolução. Visto que o intelecto separa, o espírito unifica, que o primeiro produz ilusão enquanto o segundo a transcende, que um é a fonte da individualidade e da personalidade, enquanto o outro é a fonte daquela unidade que buscamos e devemos realizar, logo perceberemos que no curso da evolução, essas duas partes da natureza não podem ser consideradas como causa e consequência no estrito sentido do termo. Não podemos dizer que o desenvolvimento da natureza intelectual levará inevitavelmente ao desenvolvimento da natureza espiritual. Ao contrário, temos de aprender que não somos o intelecto, mas devemos usar o intelecto como instrumento, que não somos o eu separado, mas o eu uno vivendo em tudo. Esse é o objetivo de nossa evolução. Essa é a meta de nossa peregrinação. E, portanto, o ocultismo, que significa o estudo e o desenvolvimento da natureza espiritual, deve transcender completamente a evolução intelectual. Em seus estágios iniciais, o ocultismo pode encontrar, e de fato encontra, seu pior e mais perigoso inimigo naquele verdadeiro criador de ilusões, contra o qual, você deve lembrar, somos advertidos em A Voz do Silêncio. Esse livro tão espiritual que abriu o caminho da vida espiritual para tantos de nós. Reconhecendo isso, devemos naturalmente ter a expectativa da evolução espiritual como algo pelo qual devemos trabalhar, em vez de algo a ser alcançado no estágio em que nos encontramos no momento. Devemos também estar preparados para compreender a imensa dificuldade de tal empreendimento, para compreender o quanto terá de ser feito na formação do caráter e na transformação da natureza, quando tremendas são as exigências que devemos atender antes que esteja realmente ao nosso alcance qualquer coisa, no sentido estrito do termo, a que se deu o nome de ocultismo. Na história do passado, quando o verdadeiro ocultismo era a vida do mundo, quando aquela grande fonte de vida espiritual fluía dos seres nos quais a natureza espiritual estava completamente desenvolvida, quando o mundo extraía sua luz e sua vida de tais seres, obviamente não era possível que o seu conhecimento, seus poderes e seu trabalho pudessem ser amplamente repartidos com a humanidade não desenvolvida
ou até mesmo com a humanidade comparativamente avançada que o cercava. Menos ainda era possível que uma parte substancial de seus ensinamentos ou uma verdadeira compreensão de seu trabalho e seus métodos pudessem ser alcançados pelas pessoas em geral, e, contudo, era necessário que fossem criados elos e cumpridas etapas, por assim dizer. Disso resultou que os homens mais avançados, embora a natureza espiritual neles ainda não estivesse totalmente evoluída, homens de grandes poderes, que despontam em nossa história como gigantes da humanidade, lutaram para possibilitar à parcela da humanidade que progredia alguma compreensão do caminho ascendente que precisa ser trilhado, alguma compreensão dos métodos que devem ser adotados para que possa haver uma aproximação daquelas regiões espirituais. Esses homens, apesar de grandes, não eram, como disse, homens nos quais a natureza espiritual estivesse completamente desenvolvida, suprema, completa. Em muitos casos, sua evolução, e falo com toda a reverência por aqueles que são tão maiores que nós, deu-se excessivamente ao longo de uma linha, em detrimento de outras linhas de seu desenvolvimento, de forma que um homem podia ter poderes intelectuais enormemente desenvolvidos, mas um caráter moral talvez menos perfeito. Outro podia ter feito grande avanço em devoção e não ter desenvolvido muito a força intelectual. Outro ainda podia ter despertado agudamente para as necessidades religiosas do homem e não estar tão interessado em sua evolução filosófica. E ainda outro podia ter voltado sua atenção para o desenvolvimento de certos aspectos da natureza humana que tocam as regiões físicas da existência e até mesmo para o desenvolvimento forçado de faculdades que, quando construídas a partir do que é inferior, colocam-no em contato com partes do mundo astral ou mental inferior e podem forçar aquelas faculdades e parte da sua natureza a avançar do mesmo modo para a evolução mental e moral. Vocês logo perceberão que os indivíduos podem ter progredido ao longo dessas várias linhas e que cada homem seria caracterizado em seus pensamentos e seu esforço para servir a humanidade por suas próprias qualidades, os atributos que ele desenvolveu especialmente. Portanto, olhando para trás, para a história antiga da Índia, encontramos grandes instrutores, rishis, como eram chamados, de muitos tipos diferentes, cada um oferecendo à nação a grande dádiva de seus pensamentos ou de seus conhecimentos, com o propósito de auxiliar as almas mais avançadas daquela nação em um progresso que deveria culminar na evolução espiritual. Daí surgiram, para citar um exemplo concreto, os grandes sistemas filosóficos do pensamento indiano, como o sistema do Vedanta. Considerado como um sistema intelectual de filosofia pura, ele descreve de forma magnífica uma visão do universo, do eu uno, da vida una e de suas manifestações como ilusórias no sentido filosófico mais profundo, que serve como um treinamento intelectual, um passo que os homens precisam dar para aprender algo dos mistérios do universo. Esse sistema, quando estudado à parte do yoga, o único que pode torná-lo prático, pode ser classificado como semiocultismo. É um sistema verdadeiro dentro de sua própria esfera, um sistema que tem o propósito de auxiliar o progresso da humanidade e é capaz de ser captado, seguido e estudado somente por almas de mentalidade já avançada, mas, não obstante, não é a verdade espiritual, é apenas uma apresentação intelectual de um aspecto dela. Há algo que deve ser sempre lembrado. O espírito jamais pode ser expresso em termos intelectuais. O uno jamais pode ser captado em termos da diversidade, e qualquer apresentação intelectual da verdade espiritual deve necessariamente ser parcial, deve necessariamente ser imperfeita, deve ser, como é dito com frequência, uma vidraça colorida através da qual a luz branca é vista, um raio que passa através do prisma do intelecto e que fragmenta a luz branca do espírito, mostrando em cores variadas como raios esparsos, cada um dos quais imperfeito em si mesmo. Portanto, uma das grandes dádivas da Índia antiga, que nos chegou como resultado do verdadeiro ocultismo, como resultado da poderosa vida espiritual, foi a filosofia do Vedanta e todos aqueles sistemas intelectuais
que tem o propósito de treinar o homem e dar-lhe uma visão da realidade espiritual, até onde o intelecto pode fazer isso. Mas lembrem-se da ressalva, até onde o intelecto pode fazer isso. A visão intelectual é apenas parcial, e essa visão, apesar de poder auxiliar o homem a ver algo das possibilidades da vida superior, jamais pode fazê-lo perceber conscientemente ou alcançar o verdadeiro conhecimento que vem apenas por meio da evolução da própria natureza espiritual. Ao longo de outra linha de atividade, avançam as muitas escolas de yoga. Essas escolas, como vocês bem sabem, eram muito variadas em sua natureza. Algumas delas foram criadas para desenvolver a consciência intelectual superior no homem por meio da concentração e da meditação, e assim colocá-lo em contato com os níveis superiores do seu ser. Tinham o propósito de levá-lo passo a passo a libertar-se do corpo, a passar conscientemente aos mundos superiores, de modo que sua consciência pudesse funcionar naqueles reinos mais amplos da realidade. Encontramos muitos dos ensinamentos do yoga. Vocês podem ler a respeito desse sistema sobre a ampla classificação de Raja Yoga, cuidadosamente adaptados para auxiliar o desenvolvimento da mente e das faculdades mentais mais sublimes, a elevação para os planos intelectuais mais elevados e a passagem para estados de consciência muito além do alcance da humanidade comum. São, mais uma vez, degraus oferecidos, mas ainda sob essa denominação que chamei de semiocultismo. Foram fundadas outras escolas que tratavam com um homem de modo diferente e lutavam para forçar suas faculdades a partir do inferior, para forçar a evolução e o treinamento das faculdades astrais, para colocá-lo primeiramente em contato com o mundo astral e familiarizá-lo com uma parte do universo fenomênico estreitamente associada ao material. Essas foram classificadas geralmente como as escolas de Hatha Yoga, em que eram empregados vários métodos que tratavam com os veículos inferiores do homem. Por intermédio desses métodos, o corpo era treinado em grande medida, purificado e transformado em um instrumento obediente. O poder da vontade também era enormemente desenvolvido. Ensinava-se ao homem a ser o mestre de sua natureza inferior e, assim, a dar o que em muitos casos era um verdadeiro passo à frente, embora não possamos incluir essa escola em hipótese alguma sob a denominação de verdadeiro ocultismo. Temos de lembrar, ao tratarmos de todas essas escolas, a olharmos para elas e nos esforçarmos para discernir sua utilidade e seus excessos, que é algo grandioso para um homem tornar-se mestre de suas paixões. É algo grandioso sujeitar a natureza animal, ser capaz de permanecer inabalável, sem levar em conta que tentações possam atacar o homem inferior. E muitas, realmente muitas dessas escolas, das quais tantas vezes o Ocidente zomba e menospreza, ainda possuem este elemento, ou seja, pelo menos reconhecem que a natureza intelectual do homem deveria ser o mestre de sua natureza sensual e que ele deveria aprender a controlar completamente o corpo e as paixões e, mesmo ao longo de muitas das linhas mais escuras de evolução, mesmo as escolas que trilham aquele caminho que todos os buscadores do superior deveriam cuidadosamente evitar, insistem rigorosamente na subjugação da natureza inferior. Apenas o ignorante supõe que todas aquelas escolas obscuras são dadas a práticas sensuais. Muitos seguidores dessas escolas levam uma vida que, no que tange ao aspecto material, poderia ser tomada como exemplo pela grande maioria dos homens do mundo ocidental. Ora, todas essas diferentes escolas nasceram e floresceram na Índia antiga, como resultado do grande fluxo de energia das regiões espirituais para os planos inferiores e, naturalmente, foram usadas tanto para o propósito egoísta quanto altruísta. Mas, ao encarar todas essas escolas de yoga que treinam o intelecto e desenvolvem as formas mais elevadas de consciência intelectual, temos de lembrar que são verdadeiros degraus para o mais elevado e que há um estágio necessário em nosso progresso em que devemos praticar a concentração e a meditação e acostumarmos-nos a contemplar, intelectual e emocionalmente, os ideais que nos atraem por sua grandeza e nobreza. Essas são etapas em nosso caminho ascendente, estágios que muitos de nós fariam bem em percorrer agora,
com vistas ao desenvolvimento superior, a profunda sabedoria do futuro. Os homens optaram por todas essas variadas linhas de evolução movidas fundamentalmente pela solicitação da vida divina dentro de si, que está sempre buscando elevá-los e auxiliar seu crescimento ascendente, movidos até onde eles próprios eram conscientes, pelo desejo natural e legítimo de evolução superior, de mais progresso e de crescimento na vida. Pois, como muitas vezes observamos, quando estudamos o progresso, não podemos saltar de repente até as alturas da vida espiritual. Temos de galgar o caminho passo a passo, temos de utilizar os pensamentos mais elevados em nós para subjugar os inferiores e então, a seu tempo, superar esse nível mais elevado quando uma altura ainda maior entra para nosso campo de visão e podemos alcançá-la. Temos aprendido em nosso estudo que podemos eliminar constantemente as ambições inferiores, nutrindo ambições superiores, e que, embora essa ambição superior ainda esteja vinculada à personalidade, ou mesmo transcendendo a personalidade, permanece, no entanto, vinculada ao indivíduo. Ainda assim, ela é um degrau e um dos caminhos pelos quais avançamos. Fazemos bem em matar continuamente nossos desejos inferiores, substituindo-os por superiores, mesmo que esses, por sua vez, pareçam inferiores à medida que nos elevamos acima deles e que surgem maiores aperfeiçoamentos lentamente na esfera de nossa visão. Portanto, essa aspiração por uma vida superior, esse desejo de desenvolvimento e essa ânsia por progresso tinham e têm seu lugar legítimo na evolução, e é entre os que sentem isso, entre os que usam os métodos que tornam o progresso possível, que são escolhidos aqueles que estão aptos para uma evolução adicional. Eles aprendem gradualmente a transcender o desejo de progresso individual e aprenderam que isso também é ilusório na plena acepção do termo, que a vida separada é uma ilusão e não pode existir separada nas regiões superiores. A vida verdadeira é a vida desprendida como parte da vida divina, fluindo para os demais, e nenhuma vida é verdadeira, nenhuma vida é real, nenhuma vida é espiritual, a não ser que a própria ideia de vida separada seja inteiramente transcendida e todos os pensamentos da existência, todas as energias da vida fluam como parte do eu uno e não seja reconhecida distinção alguma. O serviço é, então, a expressão natural da vida. É na ajuda que se sente a verdadeira existência, mas, antes que seja possível compreender este ideal, mesmo que intelectualmente, pelo menos algum progresso deve ter sido feito no sentido de transcender a personalidade. Foi para tornar isso possível a cada homem imerso na ilusão, como estiveram e estão todos os homens, que os vários métodos foram sugeridos por aqueles que, de bom grado, auxiliam seus semelhantes a avançar para novas etapas no caminho ascendente. Outros, ao verem um caminho mais fácil de ascensão no instinto religioso do homem, naquele lado de sua natureza associada às emoções, em que a devoção encontra suas raízes e possibilidades de desenvolvimento, deram ao mundo as várias formas de religião adaptadas às diferentes necessidades humanas, tornando assim o caminho ascendente adequado para aqueles que se sentiram atraídos principalmente na direção do amor e do serviço. Percebendo então que todos esses métodos de desenvolvimento eram muito ativos na época em que a vida real operava no coração das coisas, não será difícil compreender por que, à medida que essa vida encontrou poucos canais para sua expressão no mundo e poucas pessoas que estavam prontas a transcender suas próprias limitações e a entregar-se totalmente como canais da vida divina, todos esses métodos foram perdendo sua vitalidade e grande parte da sua utilidade. E assim, ao olharmos para a Índia hoje, percebemos que muito daquilo que estava vivo agora está morto, que muitos dos sistemas que foram vitais são agora meros revestimentos, sendo tema de disputa intelectual ou orgulho individual, mas não mais degraus para a vida superior. Aqui e ali ainda sobrevive algum indício da verdadeira vida, algum uso real em defeito desses degraus ascendentes, mas o que tange as grandes massas,
restam apenas meros revestimentos e formas, indícios do que existiu no passado e indícios, ousamos esperar, do que será o futuro. Não é necessário lembrar-lhes que enquanto o semi-ocultismo pode servir como degrau para o verdadeiro ocultismo, o pseudo-ocultismo é, em geral, um nítido obstáculo e um impedimento. Sob essa denominação, podem ser classificadas todas as artes ocultas, no estudo das quais muitos iniciantes promissores perderam-se e desperdiçaram suas vidas. Geomancia, quiromancia, tarô e assim por diante, todas essas coisas são muito boas para aqueles que desejam trilhar os desvios da natureza e reunir conhecimento de suas operações obscuras. Eles podem ser inofensivos, interessantes, até mesmo úteis em pequenas coisas, mas não são ocultismo e seus professores não são ocultistas. Um pequeno êxito nesse rumo, o que não exige muito da mente nem do coração, pode alimentar a mais obscura vaidade e pretensão, como se essa brincadeira com as apsaras do reino do ocultismo convertesse um homem comum em um de seus governantes, um mago. A palavra apsaras tem um adendo: forças inferiores da natureza. Glossário Teosófico, editora Ground. Um homem pode ter sido mestre de todas essas artes e ainda assim estar muito mais distante do ocultismo do que uma mulher pura e altruísta que busca somente o amor e o serviço, ou do que um homem generoso de alma limpa, devotado ao auxílio de seus semelhantes. E se essas artes voltam-se para propósitos egoístas ou nutrem a vaidade, seu instrutor pode encontrar-se perigosamente próximo do portal do caminho da esquerda. Aqui mais um adendo: caminho da esquerda, magia negra, uso de forças transcendentes para fins pessoais egoístas. Ao olharmos para a aplicação disso ao nosso momento presente, a lição salta facilmente aos olhos. Novamente, em nossos próprios dias, ocorreu uma grande difusão de vida real. Mais uma vez foi feito um esforço por aqueles que são os guardiões, os receptáculos daquela vida profunda para a nossa humanidade, no sentido de difundir as verdadeiras energias espirituais para auxílio e elevação do homem em cada região de seu ser e para a manifestação, outra vez, da possibilidade de uma vida real. Isso tem sido marcado por certas afirmações explícitas feitas de tempos em tempos, por alusões lançadas aqui e ali, por aquela que foi a mensageira especial em nossa era, dessa possibilidade agora aberta para a raça humana. Aqui ela está se referindo a Blavatsky. E há uma passagem naquele texto ao qual me referi no início, que nos dá em uma frase a realidade da vida. Ali está dito que quando um homem é um verdadeiro ocultista, passa a ser somente uma força para o bem do mundo. Eis uma frase que muitas pessoas leem sem compreender nada do seu significado. Uma frase que vem em meio a muitas outras e não impressiona com toda a força as mentes e os corações despreparados. Pois muitas coisas podem ser ditas e perdidas por falta de receptividade, e muitas verdades proclamadas permanecem escuras e silenciosas, exceto para aqueles cujos olhos estão começando a se abrir para ver e cujos ouvidos estão começando a se abrir para ouvir. Essa afirmação, que realmente define a vida oculta em poucas palavras, é uma ideia pela qual a maioria dos leitores passa sem compreender o seu significado. Não há verdadeira vida espiritual, não há verdadeiro ocultismo, até que o homem reconheça, pelo menos, que a meta de sua vida é tornar-se uma força que atua pelo bem no mundo e somente isso. Ele não busca mais seu próprio progresso, não busca mais sua própria vida, não busca mais seu próprio desenvolvimento, não busca mais algo que o céu ou a terra ou qualquer outro mundo possam dar-lhe. Tão somente uma coisa ficou com ele: o desejo de servir. Só uma coisa é o motivo de sua existência: ser um canal para a grande vida de Deus, permitir que essa vida se propague mais efetivamente sobre o mundo dos homens e sobre todos os mundos onde aquela vida existe. Quando isso é reconhecido, mesmo que de forma remota,
Quando esse ideal surge no início vagamente no coração humano, vem a ele através da percepção intelectual da sua força sublime ou através do reconhecimento devocional da sua verdade. Então, pela primeira vez, a vida espiritual começa a mover-se dentro do homem e o primeiro germe da natureza espiritual começa a despertar para a vida. E assim, começamos a compreender que se o verdadeiro ocultismo pudesse ser alcançado e compreendido por qualquer um de nós, teríamos de começar a preparação para ele trabalhando o caráter na forma pela qual todas as religiões o ensinam. Quantas vezes ouvimos em nosso próprio meio: conhecemos todas essas verdades morais. Nada de novo na teosofia quando ela simplesmente reitera a moralidade antiga. Quando nos dizem para não sermos egoístas, para procurarmos ajudar os outros em seu progresso, para eliminarmos a personalidade, para corrigirmos nossos erros, trata-se de uma história antiga que já cansamos de ouvir. Queremos algo novo, queremos algum conhecimento novo, fatos do mundo astral, coisas estranhas da região mental. Isso é o que exigimos da teosofia, isso é o que buscamos. Não desejamos ser pressionados com essas máximas éticas, essas contínuas repetições, essas histórias do mundo antigo que todas as religiões já tornaram familiares e que podemos ouvir em qualquer púlpito. E ainda assim, a verdade é que a vida espiritual só é possível para o homem ao longo desse caminho, que os instrutores divinos que deram as religiões para o mundo insistindo permanentemente na moralidade, deram-nas conhecendo a vida espiritual e sabendo que somente ao longo dessa linha o verdadeiro progresso do homem para a unidade com Deus era possível. E quando foi mais uma vez declarado pelos lábios de Cristo que só pode ganhar a vida aquele que a perdeu, que aqueles que querem ser perfeitos devem sacrificar tudo o que têm, quando ele novamente reiterou o ensinamento antigo de que o estreito era o caminho e reto o portal, ele estava apenas repetindo o que todos os verdadeiros ocultistas têm ensinado como sendo o treinamento necessário para a vida espiritual. Em relação à frase estreito era o caminho e reto o portal, tem um adendo. No original inglês, a combinação das palavras narrow e straight sugere a ideia de conduta pessoal rigorosamente correta. À medida que o progresso é feito, todos os métodos de yoga que têm o propósito de auxiliar o avanço das pessoas, que são praticados a fim de desenvolver faculdades e usados a fim de avançar mais rapidamente, tudo isso é deixado de lado e o yoga é considerado não como um meio de autoevolução, como estamos acostumados a considerá-lo, mas como a utilização de grandes forças para a elevação e auxílio da humanidade, esquecendo totalmente o avanço de quem as está usando e sem qualquer pensamento de progresso pessoal da parte daqueles que as utilizam para auxílio da humanidade. Pois, na verdade, todo o controle das forças espirituais, toda a utilização dessas vastas energias, somente estarão ao alcance do homem quando ele tiver transcendido a personalidade e houver aprendido a usá-las exclusivamente para auxílio de todos. Admitimos facilmente isso nas coisas comuns da vida e reconhecemos a diferença entre aprender o uso de um instrumento e o mero segurar o instrumento sem saber como usá-lo. Uma caneta, por exemplo, é um dos instrumentos mais úteis, mas sua utilidade depende do cérebro e do coração por trás dela, do conhecimento e da habilidade de quem a maneja. Uma caneta nas mãos de uma criança não tem mais utilidade do que um pedaço de pau que a mesma criança possa pegar para usar como brinquedo em seus jogos. Exatamente o mesmo acontece com a captação de forças do mundo superfísico por aqueles que ainda não dominaram a natureza inferior, não eliminaram os desejos pessoais, nem se consagraram completamente ao serviço divino. Eles estão, na verdade, se apossando de um instrumento que pode ser usado para os propósitos mais elevados e nobres, estão de fato colocando suas mãos sobre uma ferramenta que, em mãos que sabem usá-la, pode servir para a salvação da raça humana. Mas, ao menos que a natureza espiritual esteja desenvolvida, essa ferramenta falha em seu propósito mais elevado, esse instrumento falha em todas as suas possibilidades mais nobres.
E ele tem a peculiaridade de que, enquanto a caneta que usei como exemplo pode ser comparativamente inofensiva nas mãos de uma criança, a captação daquelas forças por alguém em quem a personalidade não tenha sido eliminada pode se tornar uma fonte de perigo tanto para ele quanto para outros, e pode levar ao retardamento do progresso da raça humana ao invés da sua elevação. Este é o motivo pelo qual alguns de nós, que aprendemos apenas o alfabeto dessas grandes verdades, damos tanta ênfase. Enfatizamos até cansar, como sei que alguns de vocês pensam quando lhes estou falando, ao treinamento moral que deve vir antes de todas as tentativas do estudo oculto. Helena P. Blavatsky deu-nos a mesma lição quando ela própria disse que havia cometido um erro ao ensinar parte do alfabeto do conhecimento oculto, sem insistir suficientemente no antigo preceito de que o desenvolvimento moral deve vir antes do treinamento oculto e que o caráter deve ser purificado, elevado e espiritualizado antes que alguém ouse colocar a mão na fechadura do portal oculto. Daí o porquê dessas qualificações que tantas vezes estudamos serem condições prévias para a iniciação. Daí ter sido desde sempre uma exigência que apenas o puro possa entrar, que apenas o altruísta possa vir. Se falei do passado essa noite e se relembrei-lhes que entre nós, hoje em dia, o verdadeiro ímpeto da nossa vida espiritual fará com que haja atividade em todos os planos inferiores, é porque eu quis trazer a experiência do passado para reforçar uma lição dada tantas vezes dessa plataforma. É porque queria adverti-los dos perigos que nos cercam por todos os lados. Perigos que alguns de nós estão começando a reconhecer com intensidade e reconhecer justamente porque, de certa maneira, eles nos golpearam e tornaram, portanto, nosso progresso mais difícil. Assim, é nosso dever como teosofistas e como futuros estudantes da ciência da alma sermos cuidadosos para que em todas as coisas o caráter preceda qualquer tentativa de obter poder, que a pureza, o altruísmo, a devoção e a total autoentrega estejam presentes em nós antes de tocarmos a arca do ocultismo, pois sem isso, todo sucesso é uma derrota. Sem isso, toda tentativa está condenada ao fracasso. E certamente é melhor aprendermos com a experiência do passado do que por meio do amargo sofrimento que se segue a experiência pessoal de hoje. Melhor aprendermos através da autoridade dos grandes instrutores que reiteradamente proclamaram a lição a ter de aprendê-la por meio do sofrimento que surge se lançarmos mão de poderes antes que estejamos prontos para usá-los, se colhermos o fruto do conhecimento antes que esteja maduro para o nosso uso, se quisermos mandar antes que tenhamos aprendido a obedecer, e se nos esforçarmos para obter as forças poderosas do reino espiritual, antes de aprender aquela grande lição do Espírito, que é somente dando que o Espírito é mostrado e somente através da total abnegação a verdadeira vida espiritual é compreendida. Assim como a própria vida de Deus na manifestação, tudo dá sem nada pedir de volta, assim também aqueles que querem alcançar a unidade com Ele e compreender o que significa a vida espiritual, devem aprender a dar e não a tomar, a auxiliar e não a buscar coisas para si, a servir sem esperar nem procurar retorno. Somente à medida que aprendemos isso é que nos tornamos candidatos qualificados para o conhecimento mais elevado. Somente à medida que o coração se torna absolutamente puro, podemos enfrentar a presença do Mestre, esperando que quando ele olhar para o coração não encontre nele nenhuma mácula.